Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Como é bom sabermos que Deus cuida de nós em todos os detalhes. As lutas vêm, as batalhas vêm, as expectativas vêm, às vezes as tristezas vêm, os temores vêm, mas em tudo nós sabemos que o Senhor está cuidando. Se Ele permitiu que isso estivesse na sua vida, se Ele permitiu que isso acontecesse com você, quer dizer que Ele está no controle. Veja que quando Jó, ele passa por uma situação de quase morte, uma situação de perca total, como se diz, ele não desistiu do Senhor. E o Senhor não desistiu dele. Em todo o tempo, o Senhor estava cuidando. Ele se degradando e o Senhor cuidando. Ele passando por lutas e o Senhor cuidando. Ele perdendo tudo e o Senhor cuidando. Então, por que nós, em nossa mísera existência, não temos a certeza que o Senhor está cuidando? Temos a certeza que o Senhor está cuidando. Ele está cuidando. E não somos melhores que ninguém, não somos melhores do que qualquer outro, porque às vezes quando certas situações nos abalam, nos entristecem, nos aborrecem, nos fazem pensar, dizemos, mas por que comigo? Por que tinha que ser comigo? Porque você é só mais um vivente, você é alguém que vive, você é alguém que está nessa terra, propensa a passar por dores, doenças, enfermidades, situações difíceis, guerras, tragédias. Estamos aqui para vivermos tudo o que tiver que vivermos e não há como passar para outro o nosso fardo. O que nós podemos fazer é viver e vencer com Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso. Levai de mim o meu fardo, porque ele é leve. Ele não causa dores, ele não causa aflições. O fardo do mundo é pesado e sem o Senhor nós nos sentimos aniquilados. Mas com o Senhor nós somos mais que vencedores, mediante a qualquer circunstância. Amém? Que Deus possa abençoar esta palavra nesse dia de hoje. E hoje nós vamos estar no capítulo 2, a partir do versículo 34, vai dizer assim, livro de Atos. Porque Davi não foi assunto aos céus, mas ele mesmo declarou: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saibam, pois, com certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Cristo, a este mesmo Jesus, a quem vós haveis crucificado. Então, quando eles ouviram isto, sentiram-se compungidos em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: que devemos fazer, varões irmãos? Então Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para a remissão de vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a vós pertence a promessa, e aos vossos filhos, e todos aqueles que estão longe, e quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, testificavam-lhe e exortavam-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles que receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, agregando-se a ele 3.000 almas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor por esta palavra. Deus é fiel. Estou só vendo aqui algo que eu tinha esquecido. Amém. Glória a Deus. Ô Espírito Santo,
Bendito seja o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Então a palavra do Senhor vai dizer que Pedro se levanta cheio do Espírito. E essa palavra cheia do Espírito, para começar essa palavra, vai finalizar essa manhã dizendo que 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, através de uma palavra cheia do Espírito. Eu quero começar esta palavra nessa manhã dizendo para você: palavras vazias não ganham almas. Palavras nossas não ganham almas. O que ganha a alma é o estar cheio do Espírito Santo. Veja que Pedro estava ali, eles estavam ali em torno de 120 pessoas esperando o mover do Espírito. E de repente, quando o Espírito Santo desce como línguas repartidas, toma eles, e Pedro é lançado a falar. Pedro se lança, Pedro se posiciona, Pedro se coloca a falar do amor de Jesus, Pedro se coloca a pregar o amor de Jesus. A palavra disse que 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus e quiseram servir a este Jesus que outrora estava ali. Eles tinham o próprio Jesus, mas não ouviam. Mas quando Jesus cumpriu a promessa, quando Jesus cumpriu aquilo que ele tinha vindo fazer, quando Jesus se fez sacrifício vivo, houve mais poder no seu ministério. Então, quando passamos por aflições, passamos por situações, passamos por doenças, por maus tratos, por lástimas, estamos não empobrecendo o nosso ministério, enriquecendo os nossos ministérios. Porque mediante a qualquer situação, se permanecermos com os olhos fitos no Senhor, estamos engrandecendo o nosso ministério. E aqui vai dizer então que Pedro começa com o seu discurso falando sobre Davi, falando sobre o cumprimento da promessa de Davi, porque Davi tinha dito que o Senhor dele se assentaria à destra de Deus, porque Deus assim o tinha falado. E ele se assentaria à destra de Deus até que Deus colocasse os inimigos de Cristo como escabelo a seus pés, por estrado dos seus pés. Ou seja, que Deus colocasse os inimigos de Cristo abaixo. Que Deus colocasse os inimigos de Cristo debaixo dos seus pés. Então, por isso, Deus resguarda Jesus à sua destra, até que os seus inimigos sejam colocados à destra. Quero chamar a atenção de você nessa manhã. Muitas vezes você não entende o que está acontecendo contigo. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está te colocando à destra. O Senhor está te colocando à parte. O Senhor está te guardando, está te protegendo até que os teus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Até que os teus inimigos sejam derrubados, destronados, saiam de cena. Assim foi com Jesus. E ele começa a pregar sobre Jesus. Começa a dizer, é esse que estava aqui, no meio de vós, e vocês crucificaram, este é o Filho de Deus. Aleluia! Esse que estava aqui com a gente. Vocês não deram valor, vocês não quiseram saber. É este que faz esses prodígios. É este que nos deu as línguas repartidas aqui hoje. Nós não estamos embriagados, é este Cristo que estava aqui, que vocês crucificaram, colocaram no madeiro, e agora ele está fazendo isso. E aí diz a palavra que todos foram compungidos
arrependidos, desolados, entristecidos, pesarosos, sentindo a dor na alma. Todos foram compungidos, sentindo a dor do outro em seu coração. E quando eles sentiram, quando eles foram compungidos, eles perguntaram a Pedro: o que devemos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos e batizai-vos. Arrependei-vos e batizai-vos. Ou seja, é necessário arrepender-se do que praticou. E é necessário descer as águas para que vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então é necessário que haja arrependimento para que haja o dom do Espírito Santo. É necessário que haja arrependimento dos seus pecados. É necessário que sejamos redimidos de nossos pecados. É necessário que sejamos redimidos dos nossos pecados através do nome de Jesus para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e sermos batizados pelo Espírito Santo. E ele continuava exortando: arrependei-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Gente, que geração nós estamos vivendo? Que geração nós estamos adentrando? Geração perversa, malvada, cheia de maldade, de discórdia, de desunião. Geração a qual prega a infidelidade. Geração a qual prega o desamor, o desamparo, a opressão. Geração a qual prega o ter e o não ser. Que geração perversa. Salvai-vos dessa geração. Seja salvo dessa geração. Seja diferente dessa geração. Geração a qual acha que pode viver uma vida secular e uma vida cristã. Não existe duas vidas. Existe uma só vida. O que somos lá fora, somos aqui dentro. E com estas palavras, foram batizados naquele mesmo dia e agregaram-se à igreja primitiva 3.000 almas. De 120 passou a 3.000. Quem nos dias de hoje está levando multidões igual Pedro levou? Quem nos dias de hoje está pregando e qual uma alma se renda na igreja? Quem nos dias de hoje está pregando a qual uma alma se entrega a Jesus? Há um evangelho de arrependimento? Há um evangelho de dor? Há um evangelho pregado a qual realmente transmita a veracidade da vida e da ressurreição de Cristo? Porque se há arrependimento, se o nosso coração for compungido, sentir dor, sentir lástima, sentir tristeza, se o nosso coração for compungido, sentir pesar, sentir compulsão, há almas que se entregam a Jesus. A alma se entrega a Jesus. Nós temos que trazer uma palavra que cause compulsão naqueles que lá estão. Dor, pesar, tristeza, pelaquilo que nós estamos vivendo e pelaquilo que Jesus passou. Que você possa ser cheio dessa palavra nessa manhã. Café com palavra. Até amanhã, em nome de Jesus.